Olá, mulheres! Aqui é a pastora Sara, junto com a pastora Simone. Olá. Hoje a gente veio aqui para realizar o nosso segundo vídeo da saúde emocional da mulher e também da família, dos filhos, marido e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre o tema como seus sentimentos afetam seus filhos. E é louco, né, pastora? É muito maluco. Porque a gente começa a observar e a gente vê que tudo, eles absorvem tudo que está ao redor deles. Às vezes uma propaganda que eles viram, outro dia já está na cabeça deles, eles estão repetindo tudo inteiro. Tudo aquilo o tempo todo. E eles pegam muito rápido, é uma fase realmente de aprendizado. A gente, com certeza, em alguma fase da vida, todo mundo que é pai, que é mãe, que é tio, que tem contato com qualquer criança, você já viu as crianças reproduzindo aquilo que você faz, em algum momento. Né? Então a gente fala que nós adultos, nós somos espelhos para as crianças e os pais são espelho, principalmente porque a maior referência da criança durante a primeira infância são os pais, com quem ele está mais tempo, então é com a mãe, é dentro de casa. Então as crianças, nós somos os espelhos, né? Eles refletem tudo aquilo que a gente faz. Então é engraçado que eu já vi, por exemplo, nos meus alunos, comportamentos meus. Às vezes coisas que eu fazia em sala de aula e depois em algum momento eu falo, gente, eles estão reproduzindo tudo aquilo que eu faço. Então é justamente isso, eles reproduzem tudo. Com certeza, a gente vê às vezes em casa, a criança comenta alguma coisa e fala, onde você aprendeu? Ah não, minha professora fala. Ou então até na escola, não, minha mãe fala, meu primo fala. Mas é bem isso, faz. A gente costuma, né, na educação, a gente sempre tem teóricos, né, e pensadores e estudiosos que acabam, né, embasando assim as pesquisas e os estudos. E tem dois que eu particularmente gosto muito, que é Piaget e Vygotsky, e ele fala muito sobre desenvolvimento infantil, né, sobre essa fase das crianças, eles são especialistas em desenvolvimento infantil. Sim. E eles afirmam em todos os seus estudos que fases da vida, mais precisamente de 2 aos 7 anos, né, a criança, ela costuma aprender por imitação. Então, a criança ela vai aprender por imitação. Então, ela vai imitar o seu comportamento, ela vai imitar os seus gestos, ela vai imitar tudo aquilo que ela vê. Então, ela tem aquele comportamento de repetição. Ela vê alguém praticando, alguém fazendo, e ela vai repetir aquele comportamento. Por isso aquela coisa, a questão das músicas infantis serem tão repetitivas para poder eles gravarem com mais facilidade. Então a gente fala que nessa fase a gente chama de primeira infância, né? Então a gente diz que é uma fase onde a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. Porque nessa fase as crianças assimilam muita coisa, às vezes a gente acha que não, eles são tão pequenos, não está percebendo, não está observando, mas eles estão ali só assimilando, né? Então eu costumo dizer que as crianças são esponjas. Você põe uma esponja dentro de uma bacia com água, ela vai absorver quase toda a água. Então as crianças nessa fase são assim, são esponjinhas. E eles absorvem tudo que está ao entorno deles, todos os comportamentos, tudo aquilo que está acontecendo, eles estão observando. Então as crianças nessa fase, eles não se desenvolvem apenas do que eles veem, mas também daquilo que eles experimentam. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, como essa criança está inserida, né, dentro da nossa casa. Até porque isso vai definir o futuro delas. Sim. Porque muitas habilidades elas vão desenvolver quando criança e muitos traumas também surgem durante a infância. E por eles absorverem tudo isso, Paz, entra nisso do que a senhora falou. Eles acabam tendo aqueles comportamentos, eles sentiram, eles experimentaram aqueles comportamentos, aquelas emoções. Então eles trazem aquilo como se fosse deles. E no futuro eles vão reproduzir esses comportamentos porque eles tomaram posse daquilo. Foram comportamentos tão repetitivos e que eles tomaram para eles. Então algo que não era da criança, ele toma para ele e é como que se aquilo fosse dele sempre. E ele acaba reproduzindo. Você tem uma geração toda fazendo aquilo que os pais fizeram, daí os filhos dessas crianças vão fazer as mesmas coisas e vão sempre cria-se um ciclo vicioso. A gente costuma dizer que quando a gente fala que as crianças experimentam, né, elas não se desenvolvem só do que vem, mas daquilo que ela experimenta. A gente tem exemplos, por exemplo, uma criança que de repente vive num lar onde a família é emocionalmente desestruturada, onde não tem as emoções bem resolvidas, e aí é um lar agressivo,
onde o pai é agressivo com a mãe, ou onde a mãe é agressiva com o pai, seja fisicamente ou nas palavras apenas. A agressão não é só física, né? Então existe muita agressão verbal dentro das casas e das famílias. E aquilo traz insegurança emocional para as crianças, porque ela vive constantemente naquele ambiente de brigas, de desavenças, onde ninguém se entende, onde não consegue ter um diálogo, onde as pessoas só gritam. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, porque as crianças começam a desenvolver, né, esses medos, esses traumas, aquilo que ela vai carregar ao longo da vida dela e vai trazer comportamentos ao longo da vida dela. Ela pode se tornar uma criança agressiva no futuro. Então, se ela vê dentro de casa, de repente, uma agressão de pai e mãe, ela pode achar no futuro que a família é uma instituição falida, que ela não precisa investir nessa família. Então, a gente vê muitos casos, né, de meninas que, de repente, falam que nunca querem casar, nunca querem constituir família, porque vieram de um lar abusivo, né, não tiveram bons exemplos dentro de casa. Então, aquilo que a gente fala, as crianças são como esponjas, né, e a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções, porque isso afeta as crianças diretamente. E é engraçado que a gente, quanto adulto, a gente tende muitas vezes, Paz, fazer o quê? A gente tende a sufocar o sentimento das crianças, porque a gente acha que eles são pequenos. Então eu falo sobre essa fase sempre da primeira infância, que é dos 0 até os seus 7 anos, né? Entre 6 e 7 anos ainda. Então a gente fala que é a primeira infância. Então eu costumo dizer que na primeira infância a gente cria marcas na vida da criança. Marcas que essa criança vai carregar para sempre, por toda a vida dela. Eu costumo dizer assim, a gente não se lembra da professora da 3ª série, mas todo mundo se lembra, se não todo mundo, a grande maioria, da professora do pré ou da professora do 1º ano. Porque se você puxar na memória, você tem recordações da sua, né, porque você estava numa educação infantil, num EMEI, na época que você estava no seu 1º ano, que ainda era uma extensão de educação infantil antigamente, mas você não se lembra da professora da 3ª série. Por quê? Porque essa fase foi a primeira infância. Então aquilo causou marcas na sua vida. Então as crianças, tudo aquilo que ele absorve nessa primeira infância, nessa fase, é aquilo que ele vai carregar para o resto da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa fase dos 3 aos 7 anos a gente está formando personalidade das nossas crianças. Então eles estão formando. Então assim, qual é a personalidade, qual é a formação de personalidade que essa criança está tendo? Principalmente emocional. Com certeza. E também, né, Paz, aquela questão de a criança não, quando ela se torna adulto, pode não se lembrar exatamente das situações que ele viveu, mas ele vai lembrar de sentimentos, de experiências. Às vezes ele pode ouvir uma pessoa gritando e vai remeter àquela sensação de insegurança, de medo, de não, preciso sair daqui, e acaba gerando outros conflitos. O que a senhora fala para as mães aí do Sou Esther? Ao que fazer, como observar, qual a melhor forma? A gente tem acompanhado, Paz, eu falo pela minha experiência, né, em escola ao longo dos anos, de que a gente, principalmente agora nesse momento pós-pandemia, isso tem se agravado muito, que é as desregulações emocionais. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Pode seguir, Paz. Que as crianças hoje, elas estão refletindo demais os sentimentos das famílias. Então a gente sabia que, enquanto escola, né, agora que o retorno pós-pandemia seria muito difícil para as crianças, e isso tem acontecido, né? Só que a gente precisa ter paciência com as nossas crianças, e às vezes é o que nos falta. Eles são muito pequenos e muito dependentes ainda, né? E as crianças estão refletindo toda essa desregulação emocional que a família viveu. Porque se falar que depois desse período pós-pandemia todo mundo saiu disso bem, ninguém saiu disso bem. Todo mundo teve alguma marca, todo mundo ainda está tentando, né, sair dessa situação. E as crianças absorvem. Então eu falo, essas crianças que nós temos hoje de 0 a 3 anos, digamos assim, 4, 5 anos, as crianças que a gente tem aqui no Demais, né, que são nossos, que são os menores, eles viveram a maior parte da infância deles na pandemia. Bem isso. Então, quantas crianças que nasceram antes da pandemia e passaram o quê? 2, 3 anos quase sem ter contato com outra criança. Então é muito difícil para eles esse momento, sabe? Então as crianças chegam refletindo o medo, a insegurança que os pais estão tendo, as instabilidades que foram vividas nesse momento pelas famílias.
as famílias nunca tiveram tão juntas como viveu nesse período pandêmico agora, né? Ninguém nunca ficou tanto tempo junto dentro de casa, pai, filhos e toda, né, a família inteira. Então as crianças começam a desencadear muitos transtornos e síndromes, né? E a gente tem que ficar atento nos sinais, né? O que essa criança está tendo muito medo, ela tem medo de tudo, é um sinal pra gente ver, opa, tem alguma coisa errada, né? E às vezes a gente acha assim, ah, não, mas não precisa ter medo disso, mas a gente tem que ver até que ponto o medo dessa criança está sendo normal. A insegurança que ele está sentindo, ele está tendo muita insegurança, ele não quer ficar com ninguém, ele não quer ir para lugar nenhum. Por que de toda essa insegurança? Então, é o que a gente precisa, assim, ficar atento, né, aos sinais que as crianças estão dando. Analisar, observar, né? E entender que por mais que você, ah, não, mas eu não brigo em casa, eu não discuto em casa, a gente tem um ar tranquilo. Mas espera aí, você está passando por um período de depressão, seu filho ele vai sentir isso, ele vai absorver aquilo. Ah, não, hoje eu acordei extremamente irritada, mas eu não descontei no meu filho. Mas o seu filho, ele sabe que você está irritado, ele percebe. Porque a gente ouve, ah não, hoje minha mãe estava brava, ah não, hoje meu pai estava mais de boa. Então eles vão aprendendo tudo, eles observam tudo, eles sentem muita coisa. É aquele lance, as crianças elas sentem desde que elas estão na barriga. Sim, elas percebem, elas já nascem com aquilo. Não, eu sou uma criança amada, eu sou uma criança desejada. Ou não, eu passei, ninguém me queria aqui. Já tem esse sentimento. Então é uma questão de observar, né? Os pais observarem e entenderem que se eles estão passando por dificuldades, as crianças também passam. Ah, não, é criança, não passa dificuldade. Passa dificuldade, sim. E para eles não é mais difícil. Sim, não é a mesma dificuldade que a sua, mas é uma dificuldade para ele. Eles têm os conflitos deles, né? Com certeza. Enquanto criança, né? E eu costumo dizer assim, se já é difícil pra gente adulto entender às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente sabe falar. Sim. Eu sei colocar pra fora quais são as minhas emoções, né? A gente, quanto adulto, tem esse poder de identificar quando a gente tá com raiva, quando a gente não tá com raiva, quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste, quando a gente quer chorar. Só que as crianças ainda não desenvolveram essas habilidades emocionais, eles não têm isso ainda desenvolvido, eles estão aprendendo o que é um momento de raiva, o que é um momento de ira, o que é alegria, o que é a tristeza. Então, assim, é importante a gente prestar atenção e valorizar o sentimento das crianças. Às vezes o que acontece é que a gente não valoriza o sentimento das crianças, porque eles são muito pequenininhos ou tem disso, eles não estão sentindo, não estão percebendo, mas eles estão sentindo sim, eles estão percebendo sim. Em algum momento isso vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente fala dessas habilidades socioemocionais, a gente fala de todas essas competências, né, das nossas emoções, que é a capacidade da gente se relacionar com o outro. Então, a gente, quanto adulto, precisa aprender a desenvolver essas habilidades para a gente reproduzir isso para nossas crianças. Com certeza. Um versículo que eu separei aqui, Paz, está lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E quando a gente pega esse versículo, a Bíblia não está falando só de ensinar sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra, não. Mas não, sobre ensinar a criança a ter confiança, a ter sensibilidade, a ter empatia pelas pessoas, aprender a expor os seus sentimentos, a não guardar tudo isso, porque quanto mais a gente guarda, mais dificuldades a gente enfrenta. Então é todo um processo, você dá esse suporte para o seu filho, independente da idade dele. É você saber que ele tem 3 anos, mas ele tem problemas, ele tem sentimentos, tem coisas que ele não gosta, tem coisas que ele quer fazer. Às vezes você fala todo dia pro seu filho, não, brinca com esse brinquedo, só que ele não quer mais aquilo, ele não gosta de brincar daquilo. Tem crianças que gostam mais de brinquedos de raciocínio lógico, crianças não, que gostam de criar, montar, desenhar, crianças que não passam longe de ficar desenhando, e às vezes o pai quer ficar insistindo. Não, porque o fulano faz, e não é assim. É você entender a necessidade do seu filho e ensinar exatamente aquilo que ele precisa, dar o suporte necessário. Porque quando ele for adulto, ele vai lembrar, não, eu tive um suporte. Eu passei por isso, eu tive alguém que me ajudou. E, consequentemente, ele vai passar isso para os filhos dele. Então, é todo um processo. É um processo, né? Eu falo que pessoas doentes criam pessoas doentes, né? Pessoas curadas criam pessoas curadas. Então,
eu acho importante a gente trabalhar mesmo, como a pastora disse no versículo, são todas as áreas, a gente tem que criar as nossas crianças em todas as áreas da vida dela. Sim. Então, no caminho em que ela deve andar. Então, não é somente ensinar a criança a palavra do Senhor, é extremamente importante as crianças ter os princípios, né? Mas é importante a gente cuidar da criança como um todo. E as emoções das crianças fazem parte desse todo. E às vezes a gente não se preocupa com isso. E quando a gente não trabalha essas habilidades, né, emocionais nas crianças, quando as crianças não aprendem a desenvolver essa habilidade, ela tende a se tornar adultos inseguros, adultos que sempre acham que não são capazes de nada, adultos que largam tudo pela metade, que nunca termina projeto nenhum, que não confiam naquilo nos seus sonhos, nos seus objetivos. Então, quando a gente vê um adulto muito inseguro, um adulto que não larga tudo pela metade, começa a fazer e não consegue terminar nada, é porque ele não trabalhou enquanto criança todas as suas emoções, ele não aprendeu a lidar com isso. Então é importante a gente, quanto pais, né, adultos, a gente aprender a trabalhar primeiro as nossas emoções. Sim. É importantíssimo isso porque a gente reproduz para as crianças, então eu falo que os exemplos, palavras voam e exemplos se arrastam, então mais do que falar os meus exemplos é aquilo que vai ficar fixo na cabeça da criança. E eu separei para a gente falar, Paz, bem rapidinho. Não, fique em paz, pastora. Vamos lá. Sobre 3 habilidades que eu acho extremamente importante a gente desenvolver em nós e desenvolver nas nossas crianças, né? Uma que a gente fala que é a autoconsciência, né? A autoconsciência é a gente identificar, a gente saber identificar as nossas emoções. Né, tudo aquilo que envolve o autoconhecimento e o autocuidado. A gente se esquece um pouquinho disso, né? Sim. A gente ter o discernimento das nossas próprias forças, das nossas limitações. Então, ter autoconsciência é isso, é ter consciência de quem eu sou, quais são as minhas forças, quais são as minhas limitações, porque todos nós temos limites. Sim. Ninguém é super-homem. E às vezes as mulheres tendem a achar que nós somos super mulheres, que nós podemos tudo, que a gente dá conta de tudo. E não dá conta de tudo. E tudo bem não dar conta Exatamente. de tudo. Não tem problema nenhum a gente entender que a gente tem as nossas limitações quanto pessoa, como ser humano, como mulher. Olha, eu só posso até aqui, daqui para lá eu preciso de ajuda. Então é importante a gente, quanto adulto, quanto mulheres, né, aprender a desenvolver esse autocuidado. Reconhecer, sabe, essas nossas emoções de que a gente é limitado. Que tudo bem, eu não vou ser uma esposa perfeita sempre, eu não vou ser uma mãe perfeita todos os dias. E tudo bem, né? Não tem problema. Exatamente. Hoje eu vou estar bem, pode ser que amanhã eu não esteja tão bem quanto hoje. E tudo bem, o importante é a gente reconhecer as nossas limitações. Porque quando a gente se reconhece, quando a gente entende as nossas limitações, a gente passa isso para as crianças. Eles conseguem entender também que tudo bem se sentir triste de vez em quando, que tudo bem demonstrar as minhas emoções, de eu falar quando eu não estou bem. Exatamente. E isso é muito importante, as crianças aprenderem desde cedo a expor as suas emoções, a reconhecer os seus limites também, porque eles têm o limite deles, e aprender que tudo bem colocar isso para fora. Porque qualquer coisa que acontecer com essa criança, depois que ele se tornar um adolescente, um pré-adolescente, adolescente, um jovem, ele vai saber que tudo bem ele falar sobre as emoções. E a gente sabe hoje como é difícil para um jovem falar sobre as suas emoções, sobre aquilo que está sentindo. É mais uma questão, o jovem hoje ele se sente muito reprimido. Eu acho que por conta da gente ouvir tanto, essa geração é a geração da tecnologia, a geração que quer tudo pra ontem, eles não se programam, eles não se importam, o jovem acaba guardando isso e falando, não, eu tenho planos, eu tenho sonhos. Só que se eu falar pra você, você vai falar, não, isso é bobagem, porque não é da sua época. Então, não, já que eu não vivi isso, não é necessário. Não, isso é besteira. E não é besteira, pode ser besteira pra você, mas pra ele não é. É importante. É você saber valorizar aquilo que é importante para o outro. Outro ponto que tem aqui é o autogerenciamento, Paz? Consciência social, que a gente colocou aqui, que é uma outra habilidade socioemocional importantíssima. Né? Existem várias, né? Mas algumas que eu acredito que sejam essenciais para esse momento. A consciência social, Paz, é o fato da gente desenvolver empatia. Um pouco de tudo do que a gente já vem falado, que é aprender a colocar-se no lugar do outro. Né, respeitando sempre e valorizando sempre todas as diferenças
nos diferentes contextos sociais que a gente vive hoje. Então, a consciência social, a gente, quanto adulto, precisa ter. Nós precisamos ter empatia, precisamos aprender a se colocar no lugar do outro, né? Valorizar, respeitar as pessoas. Né? Eu falo assim, que criança não é preconceituosa. Criança não nasce preconceituosa, criança não nasce racista, criança não nasce intolerante. Criança não nasce. Criança nasce perfeita. Aquilo que ela vai refletindo tudo aquilo que ela está vivenciando. Então, quais são os comportamentos que nós, quanto adultos, estamos tendo para que as crianças reflitam esse comportamento? Né? Eu vi uma pesquisa social e eu achei muito interessante. Depois, se vocês conseguirem pesquisar na internet, deve estar no YouTube. É uma pesquisa social com crianças. E eles pegam fotos de várias crianças, então nessas fotos tem crianças brancas, crianças negras, tem crianças magras, crianças mais gordinhas, então vários contextos, crianças diferentes. E eles perguntam para as crianças, né, na pesquisa, qual a diferença que você vê nessa foto? E mostra a foto para a criança, e a criança olha, de repente numa foto tá um menino e uma menina, um negro e um branco, aí a criança olha e fala, essa daqui ela tá com o cabelo preso, essa tá com o cabelo solto. Essa daqui tá com vestido rosa, essa tá com vestido azul. Então, o que as crianças observam de diferente na foto são detalhes, a forma com que o cabelo tá preso. Ninguém observou, essa tem o cabelo liso, essa tem o cabelo encaracolado. Na pesquisa, nenhuma criança fez distinção da outra, seja por que for. Por raça ou qualquer coisa. Por raça ou cor ou por nada. Então, assim, as crianças nascem dessa maneira, né? Eles já são empáticos por natureza. A gente vê desde pequenininho na escola, eles se defendem, um briga pelo outro, e eles se colocam no lugar do outro, né? Então, mas nós, como adultos, precisamos ser empáticos, ter essa empatia, aprender a se colocar no lugar do outro. É difícil. Respeitar as pessoas, né? Para que as crianças possam continuar reproduzindo esse comportamento, para que eles sejam adultos respeitosos, né? Que aprendam a respeitar o outro. Então, eu acho que essa consciência social é muito importante a gente ter. Com certeza, Paz. É extremamente importante, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde a gente vê tanta, por mais que não seja tão explícito, tantas frases de racismo, de intolerância, até de classe social. Uma vez eu li um texto de um menino que ele chegou, a mãe dele precisava trabalhar e não tinha com quem deixar ele, e levou ele até uma festa de aniversário. Ele estava conversando com o aniversariante e ela era a empregada da casa. E daí ele estava conversando com o menino e o menino fala para ele: hoje é meu aniversário, mas o meu pai é gerente, não sei o que, é difícil ele estar em casa. E o outro menininho que foi com a empregada falava assim: não, meu pai está sempre em casa, ele trabalha numa pizzaria, então todo dia ele leva pizza para casa. E daí o menino, que já tinha uma vida financeira muito melhor, falava: nossa, então vamos fazer o seguinte, seu pai podia trocar de emprego com o meu, porque daí eu ia poder comer pizza todo dia. Esse era o desejo dele, entendeu? Ter a pizza, ele não estava nem se importando qual era a classe social do menino. Ele queria ter um pai perto, porque não estava sempre em casa, e poder comer pizza sempre. Que vida boa. Coisa simples. E eles observam muito isso, eles estão mais apegados à pessoa do que às condições. As crianças normalmente elas não se apegam, né, nessa fase da primeira infância, aquilo que o outro tem, né, aquilo que você tem para me oferecer, eles pouco se importam com isso. O importante para eles é aquilo que a pessoa representa, o que você é para mim, né? Eu gosto de você, é isso só pelo que você representa para a criança. Então, às vezes a gente, como adulto, tem essa necessidade de estar suprindo todas as vontades e todos os desejos, mas não é isso que a criança precisa, né? Com certeza. E o autogerenciamento, Paz? Então, o autogerenciamento, Paz, é a habilidade que a gente tem de controlar com sucesso as nossas emoções. Claro, hein? Com sucesso. É controlar com sucesso as nossas emoções. Isso é o autogerenciamento. Então, é a gente controlar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos em diferentes situações. Né? Então, a gente precisa aprender a administrar o nosso estresse. Isso é difícil, né? Então, a gente tem que controlar os nossos impulsos. Mesmo no momento de estresse, onde a gente está extremamente estressado, nervoso, onde a vontade é realmente de pegar e jogar tudo pro alto, a gente contar até 10, respirar, olhar o nosso entorno. Sim. Né? Nossas crianças estão por perto, vai ser bacana eles
né, verem esse tipo de observar esse tipo de atitude. comportamento, porque eles vão achar o quê? Que eles sempre podem fazer isso. Então, no momento que eles ficarem estressados ou nervosos, ou de repente quando algo não sair da maneira com que eles esperavam, eles vão ter esse mesmo direito, então, de quebrar tudo, de jogar tudo, ou de ser bruto com alguém, ou de ser violento com alguém, ou de brigar com alguém. Então, eu falo que a gente tem que desenvolver na gente esse autogerenciamento para que as nossas crianças não absorvam esses tipos de comportamento que a gente vem a ter. Esses rompantes, né, que a gente tem que controlar. É difícil, gente. Exatamente. E acaba encaixando em tudo que a gente falou no outro vídeo com a Yara, que é um processo e é assim, a cura não é do outro. Ah, não, o meu filho precisa de ajuda. Talvez quem está precisando de ajuda é você. Nós precisamos entender que a Ju fala muito isso quando a gente conversa, que peraí, se eu estou me incomodando tanto com aquilo, será que não é comigo? Será que não sou eu que estou precisando tratar essa área? E é isso que a gente quer deixar para as mulheres, para nós entendermos que a cura ela começa por nós. Como a Yara falou, a gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue curar o outro. Mas nessa fase da criança, a gente consegue ser exemplo para ele. A gente consegue desenvolver coisas boas. Sim, né? Um exemplo que ele possa olhar e falar, a minha mãe foi um bom exemplo para mim. A minha mãe me apoiou quando eu precisei, a minha mãe me ajudou quando eu era criança, ela me deu todo esse suporte. Ou, não, eu tentava contar uma coisa para minha mãe e a minha mãe nunca me ouvia. Porque ela estava sempre estressada, ela estava sempre preocupada, sempre correndo atrás. Então, assim, a mulher ela tem que saber administrar, como a pastora falou, que a gente não dá conta de tudo, a gente não consegue ser boa em tudo que a gente faz e tá tudo bem não conseguir. A questão é a gente conseguir saber ter esse autogerenciamento, administrar todas as nossas emoções, decisões, para que isso possa passar para os nossos filhos, né? Passar para as crianças que eles têm autocontrole sobre aquilo, sobre as emoções e sobre tudo que eles estão vivendo. É muito importante, Paz, né? Tudo isso, essa questão da atenção, como a senhora acabou de falar. As crianças precisam se sentir reconhecidas, né? Que eles têm espaço, que eles têm voz, né? Que eu não sou uma criança, eu sou um ser. Ele é um ser humano, ele é um indivíduo em formação, mas ele é um indivíduo, ele é único, né? E ele precisa se sentir assim, né? Precisa se sentir gostado, sabe? Alguém se importa comigo. Eu me recordo uma vez, uma coisa que marcou muito, alguns anos atrás, eu tinha uma turma de educação infantil, eu dava aula para educação infantil nessa época. E aí eles tinham a liçãozinha de casa, sabe? O antigo pré, as crianças levavam uma atividade. E tinha crianças que voltavam sempre sem fazer. Aí às vezes vinha na gente, para você der tempo, faz pra ele aí na escola. Mas a lição era a lição de casa. E às vezes a gente não valoriza isso. Como isso é importante para a criança. Fazer a lição de casa em casa. Em casa. E aí eu lembro que teve uma reunião de pais. Aí eu fiz uma reunião com os pais. E aí eu falei, a gente vai fazer uma coisa diferente nessa reunião. E aí eu distribuí para as famílias papéis, folha sulfite, canetinha, lápis de cor, giz de cera. E falei, olha, vocês vão fazer um desenho. Vocês vão fazer o melhor desenho que vocês puderem e conseguirem, vão pintar, vão colorir. Depois vocês vão fazer o desenho e vai pôr na minha mesa. Só que eu quero o desenho virado para baixo, porque eu não quero saber quem fez, né? De primeiro momento. E eles fizeram, mas ficaram lá e eles desenharam, pintaram, contornaram. Acho que eles se sentiram na escola novamente. Quando eles me devolveram esses desenhos, eles deixaram virado. Quando todo mundo terminou, aí eu levantei, né, peguei os desenhos, eu não olhei nenhum desenho, eu só rasguei e joguei todos os desenhos no lixo. Imagina a cara dos pais. Teve uma mãe que ela falou assim pra mim, olha, eu espero que você tenha um bom motivo pra ter feito isso. Aí eu falei, meu Deus, eu vou apanhar na reunião. Pastora Simone causando... Na reunião de pais. E a mãe falou pra mim, espero que você tenha um bom motivo pra ter feito isso, porque eu tive tanto trabalho pra fazer esse desenho e você nem olhou. Como você rasgou e jogou no lixo? Aí eu devolvi a fala. Eu falei, então, esse mesmo sentimento que você teve hoje, da sua produção não ser valorizada, é o sentimento que as crianças de vocês estão tendo todos os dias. Quando eles chegam para a escola querendo contar como foi a rotina, mas às vezes a gente está ocupado demais para ouvir
Ai, daqui a pouquinho você me fala. Aí a criança acaba dormindo, a gente não teve 5 minutos para perguntar para eles como foi a rotina do dia, o que você fez na escola hoje? E eles chegam só querendo falar. Ou quando vem com a lição de casa e a gente não consegue tirar 5 minutos do nosso tempo para olhar, né? Às vezes é só um desenho, direcionar aquilo na criança, né? Com certeza. Então, quando é empatia, consciência social, a gente tem que se colocar também no lugar das nossas crianças. Com certeza. Bom, mulheres, vocês viram que se eu e a pastora Simone ficarmos aqui, a gente vai ficar falando. Mas acho que deu para vocês entenderem exatamente o que a pastora Simone queria passar, aquilo que a gente precisa observar nas crianças e ficar mais atento aos nossos sentimentos e aquilo que elas demonstram no dia a dia. E eu quero deixar aí o convite para vocês mandarem tanto para mim quanto para Ju sugestões dos próximos temas aí. A gente vai trabalhar agora um vídeo a cada 15 dias. Então, esse vídeo saiu hoje sexta, daqui a 15 dias tem um novo vídeo e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado, que continuem aí assistindo e buscando aprender e a conhecer cada vez mais os nossos sentimentos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente!